Amados irmãos, eu gostaria de falar com vocês agora sobre o princípio da Arca de Noé. A Arca de Noé pode ser vista como uma figura da igreja, porque na verdade ela pairou sobre os mares e os mares é uma figura do mundo. Nós podemos ver na história de Noé uma semelhança interessante em relação à igreja dos dias de hoje. Que a igreja caminha para dias maus, ou melhor, a igreja vive no meio dos dias maus. Naquele tempo, Noé recebeu da parte de Deus instruções para que ele construísse um grande barco, uma arca, com medidas exatas, com o tipo de madeira, com o serviço, tudo conforme aquilo que Deus havia determinado. Que somente assim era possível que esta arca permanecesse sobre as águas durante aquele dilúvio. Assim também nós podemos transportar isso para a vida da igreja e entendermos que toda a ordem de Deus, tudo aquilo que o Senhor nos instrui na sua palavra quanto à igreja é necessário para que ela permaneça nos dias de hoje. Não adianta você criar situações que não condiz com a palavra de Deus, porque não tem fundamento. Assim como Noé também não podia fazer do jeito dele. Ele tinha que fazer e ele o fez exatamente como foi determinado. Uma outra coisa interessante que nós podemos ver no princípio de Noé é que ele trabalhou e enquanto trabalhava ele pregava. E ele falava de uma coisa interessante, que haveria de vir um dilúvio, que haveria de chover, algo que era desconhecido daqueles homens naquela época. Assim também nós temos que falar da volta do Senhor Jesus, algo que é desconhecido dos homens incrédulos, porque as pessoas precisam se atentar de que o Senhor Jesus vai voltar e o que ele encontrará na vida de cada uma dessas pessoas. Mais uma outra coisa interessante que nós podemos ver na figura de Noé é que também os animais foram conduzidos à arca por Deus, nos mostrando então que aqueles que são salvos são introduzidos por Deus à sua igreja. Nós não temos o poder de nos introduzirmos e nem de introduzirmos ninguém, porque Deus conduz os seus filhos, aquele que Ele tem chamado para estar com Ele na igreja. Assim como Ele conduziu os animais até a arca onde Noé estava. Uma outra coisa interessante é que naquele círculo enorme de pessoas, a rejeição foi muito grande. E apenas 8, ou seja, Noé, sua esposa e mais 3 filhos e 3 noras estiveram com ele na arca, além dos animais. Isso também nos mostra que Deus traz quem Ele quer. Número não significa nada para Deus. Porque se significasse alguma coisa em relação à obra de salvação, Deus teria salvado todo aquele povo e não apenas Noé. Então, amado, eu queria chamar a sua atenção para esses princípios interessantes em relação à história de Noé. Um homem apregoando o dilúvio. Nós apregoando a volta do Senhor Jesus. Um homem construindo uma arca com medidas conforme os mandamentos da Escritura. Com madeira conforme a Escritura. Tudo conforme foi determinado. Para nós, em relação à igreja, nos submetermos à doutrina dos apóstolos. Uma outra coisa que já falamos, vamos lembrar, Deus conduziu os animais. Então, podemos descansar que Deus traz aqueles que hão de ser salvos. Nós devemos pregar como Noé pregava, mas quem se preocupa em trazer não somos nós. Uma outra figura
a arca sempre está sob as águas. Ou seja, o mundo está em volta dela, mas o mundo não pode tomar conta dela. Quando o mundo toma conta, não é mais uma figura da igreja. Então pense, amado, analise se você tem vivido em um lugar conforme as Escrituras ensinam. Não adianta, não se iluda, a verdade é uma só. Fomos chamados para dar testemunho da verdade. Não fomos chamados para sermos frequentadores de religião. Um lembrete para você. Nos dias de Noé, havia muitos homens. A Bíblia diz que Noé falou durante 120 anos. E apenas 8 estavam dentro daquela arca. O que você pensa disso?